Olá, profs! Espero que todas estejam bem. Vamos para mais um mês de planejamento. Nós vamos destrinchar o planejamento do mês de agosto. Para as crianças, né, de 4 e 5 anos ali da pré-escola. Então, o que nós vamos trabalhar nesse mês de agosto? Para quem já me acompanha aqui, sabe que meu trabalho consiste em desenvolver todas as habilidades preditoras da alfabetização, bem como as habilidades ali exigidas, né, pela BNCC, através da literatura infantil. Então, todos os meses, nós temos uma sequência de uma história e nós destrinchamos, então, essas habilidades, trabalhamos com essas habilidades a partir da temática dessa história. Para o mês de agosto, nós vamos trabalhar com a história João e o Pé de Feijão. Então, na sequência didática da história João Pé de Feijão, tem várias atividades que trabalham com todos os campos de experiência da BNCC. Quem é assinante, né, do PAS, Pré-Alfabetização Sem Segredos, tem acesso a essa sequência didática, a esse planejamento mensal também escrito, plano de aula semanal, enfim. Mas nós vamos destrinchar aqui, vou dar ideias para vocês do que vocês trabalharem nesse mês de agosto com as crianças da pré-escola. Lembrando que são ideias, sugestões que vocês vão então pensar como podem ser feitas, realizadas com a sua turma. Porque cada criança é uma criança, cada turma é uma turma, cada sistema é um sistema, então são ideias, você vai, né, anotá-las e pensar, que legal, para minha turma, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso desenvolver isso? Então são sugestões, ideias para que você adapte para a sua turma. Como eu disse, nós vamos então começar com a história João e o Pé de Feijão. Lá no campo de experiência o Eu, o Outro, Nós, vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho com as virtudes, mas só para já deixar aqui um início, né, como que a gente começa esse trabalho com essa história. Mesmo ali no campo, né, escuta, fala, pensamento e imaginação, porque ele tem a questão da oralidade, de expressar suas ideias. Então nós contamos a história para as crianças, conversamos sobre essa história, né, com eles, perguntamos o que eles acharam. E aí reforçamos sempre a questão do João ter sido um menino que teve esperança. Apesar da mãe dele ter ficado brava, né, porque foi assim uma certa até imprudência, mas ele agiu com esperança, ele teve esperança realmente de que aquilo ia dar certo. Então nós devemos reforçar com as crianças a importância de nós termos esperanças, né, de não desistirmos das coisas, de sermos pessoas que têm esperança, que sempre carregam no coração aquele sentimento de que vai dar certo, que tudo vai dar certo se eu me esforçar, se eu me dedicar. Então, obviamente, nessa linguagem simples com as crianças, né? Mas a gente já pode ir introduzindo ali nelas essas conversas sobre as virtudes e essas palavras. Lembre-se sempre, né? As crianças têm acesso a um vocabulário enriquecido quando a gente apresenta as palavras para elas. Então, a gente precisa apresentar as palavras, explicar, dar o significado para elas, depois retomar essas palavras, né? Utilizar em outros contextos para que elas se apropriem dessa palavra e incorporem no vocabulário delas. Então, eu vou explicar o que é esperança, vou conversar com elas, e no momento que surgir, às vezes na sala de aula mesmo, retoma de novo esse significado, né? Em outros contextos, pede para elas exemplificarem, e assim as crianças vão se apropriando dessas palavras, tá bom? Mas vamos lá. Então, nós vamos utilizar a história de João e o Pé de Feijão para desenvolver todos os objetivos de aprendizagem do campo escuta, pensamento, fala e imaginação. Quem tem nessa sequência didática lá na assinatura sabe que tem atividades lá que trabalham com letra inicial, sequência do alfabeto, letra que vem antes, que vem depois, enfim, tem várias atividades lá. Tudo com a temática ali do João e do Pé de Feijão. Nesse mês de agosto também, o nosso trabalho pode ficar focado no ensino das letras M, P e B. Quem me acompanha também, tá ali na assinatura, né, do PAS, já sabe que nós trabalhamos com uma letra por semana, essa é a minha indicação, né? Foi o que eu fiz durante os meus 18 anos de sala de aula, uma letra por semana, e nós começamos trabalhando com as letras cujos sons são mais perceptíveis, né, mais fáceis de sustentar, como as vogais, e aí assim por diante. Então nós começamos lá com F, V, porque é mais fácil de sustentar, as crianças começam a perceber, né, essa relação letra-som. Então, nós começamos lá com o FV e fomos trabalhando. Agora, no mês de agosto, eu sugiro que vocês trabalhem, então, com a letra M, P e B, certo? Essas letras M, P e B, elas são um pouco mais difíceis, né? Vocês sabem que, por exemplo, a letra P e a letra B
já é mais difícil de sustentar. Mas como a gente já realizou um trabalho antes, as crianças já vão começar a perceber, tá bom? O M é mais fácil, né? Porque fica é mais fácil de perceber. Mas todas elas possuem o mesmo ponto de articulação na fala. Então, M, ó, eu encosto os meus dois lábios, P, B. Eu sempre falava para as crianças, ó, o P é bem forte, você precisa fazer mais força para fazer o som do P, P. O B já é mais suave, B, B, né? Então é mais suave. B, 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 P, P, P. Que na verdade esse é o som, né? Para elas não ficarem também associando a letra E ali com o B e com o P. Então faz o sonzinho certinho da letra. P, 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 B, B, B. E o M. Certo? Então essas 3 letras agora no mês de agosto. E como nós estamos também no mês do folclore, nós podemos explorar diferentes gêneros literários, como as cantigas, as parlendas e também os trava-línguas. Então é muito legal de fazer os cartazes, fazer as leituras com as crianças. Quem tá ali, né, com a sequência didática do folclore, que tá na assinatura do PAS também, sabe que todo o trabalho da consciência fonológica vai ser a partir dessa temática do folclore. Então com as cantigas, tem ali parlenda, tem trava-língua, para vocês trabalharem também com as habilidades da consciência fonológica. E sugiro também que vocês explorem as brincadeiras e os brinquedos para também a escrita, né? Essa relação letra-som. Então, fazer listas de brincadeiras da nossa cultura, brinquedos, né, da nossa cultura, explorar letra inicial, letra final, dessas brincadeiras antigas. Mais na frente eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, a gente pode casar também esse trabalho do ensino do princípio alfabético, né? Nunca esquecendo da relação letra-som. Então, fazendo lista de brinquedos, lista de brincadeiras e explorando as letras das brincadeiras ali, né? No nome das brincadeiras. Para quem está no PAS, não se esqueça também que tem lá a sequência didática do folclore para você desenvolver as habilidades da consciência fonológica. Então, ali no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, além das atividades da história do João de Pé de Feijão, além, né, do trabalho ali mais estruturado e sistematizado com as letras M, P e B, tem também as atividades para desenvolver a consciência fonológica, em todos os seus níveis, né? Consciência de palavras, consciência de sílabas, um pouco ali também da consciência fonêmica, tá bom? Não deixe também de usar esse material agora no mês de agosto, especialmente com as crianças da segunda etapa, que vão para o primeiro ano, né? Em 2026. No campo de experiência, tempos, espaços, quantidades, relações e transformações, nós vamos continuar trabalhando com as habilidades de raciocínio lógico e percepção visual. Lembrem-se, essas habilidades têm que ser sempre refinadas. Então, sim, todos os meses nós trabalhamos com elas porque elas vão sendo refinadas. Lá na sequência didática do João do Pé de Feijão tem atividades assim. Então, tem com os feijõezinhos coloridos, a sequência, tem também ali, né, a imagem que está diferente, o desenho que está diferente ali na sequência, para refinar essa habilidade das crianças, tá bom? No mês que passou, né, junho ali, julho, nós trabalhamos nesses meses que passaram, finalzinho ali do primeiro semestre, nós trabalhamos com o conceito de dezena. Nós começamos a explicar para as crianças que dezena, né, representava a quantidade de 10. Agora, no mês de agosto, nós podemos introduzir o conceito de dúzia. Na linguagem das crianças, de maneira muito simples, nós vamos explicar para as crianças que dúzia é a mesma coisa que 12. Então, por isso que quando a mãe vai no mercado, ela compra uma dúzia de ovos, quer dizer que ela compra 12 ovos. Então, nós vamos explicar para as crianças, né, que 12 é a mesma coisa que 12. Vamos ensinar a quantidade do número 12. Lá na sequência didática da história tem atividade com o número 12. E podemos explorar, né, utilizando objetos da sala. Pegue para a professora 12 lápis, 12 canetinhas, faça 12 bolinhas de massinha. Então, podemos explorar primeiro no concreto, para depois realizar essas atividades, mas sempre enfatizando que dúzia é a mesma coisa que 12, dezena é a mesma coisa que 10. Essa é a quantidade. Como nós vamos trabalhar com a história de João Pé de Feijão, claro que a gente vai fazer o quê? Plantar um feijãozinho no algodão, né? No copinho. Então, nós podemos trabalhar ali com o crescimento das plantas, né? Plantando com as crianças um feijãozinho no algodão, no copinho mesmo. E nesse campo, né, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tem a questão ali da observação, né, dos fenômenos da natureza. Então, nós vamos plantar os feijõezinhos, observar com as crianças, né, o crescimento dele. Você pode levar textos informativos sobre o crescimento das plantas, inclusive do feijão especificamente, se você quiser. Então, explorar esses textos informativos. Pode fazer gráficos também, né, qual feijãozinho tá maior, qual tá menor.
Pode também fazer um acompanhamento assim da passagem do tempo, né, do crescimento da planta. Então, quando ela é sementinha, quando ela começa a crescer, vai fazendo raiz, enfim. Você pode explorar tudo isso. E também pode fazer um registro dessa aprendizagem. É muito legal a gente fazer um antes e até um depois. O que eu sei sobre o crescimento das plantas, a gente faz um cartaz. E depois, o que eu aprendi, né, sobre o crescimento das plantas. Isso pode ser num cartaz, pode ser numa folha mesmo, né, individual. Fazer esse registro do que você aprendeu sobre o crescimento das plantas. E aí, logicamente, também, a gente continua trabalhando nesse mês de agosto, as formas geométricas, nós temos atividades lá também na sequência didática do João do Pé de Feijão. A gente continua trabalhando com os números, sequência numérica, correspondência, né? Número, quantidade, pequenos probleminhas, a gente já começa a explicar para as crianças a noção de adição, né? Quando eu junto os números conectados, que a gente trabalha com a composição dos números, muito importante a gente trabalhar também com essa habilidade. A contagem súbita, né? Que a gente fala que é aquela contagem rápida, a criança olhar para aquela quantidade e já ver, tem 5 aqui. É uma habilidade matemática importante, sim, então já vamos começando a trabalhar, especialmente porque as crianças vão para o primeiro ano que vem, então muitas habilidades, né, já tem que estar bem consolidadas na criança, né, inclusive as matemáticas, não só de alfabetização, tá bom? Então essas são as sugestões para você trabalhar agora no mês de agosto. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós, como eu disse, nós vamos trabalhar com a virtude da esperança, conversando com as crianças sobre o que é essa virtude, numa linguagem simples para ela. Você pode usar também outras histórias para exemplificar a esperança, certo? E sempre retomando, como eu disse, né, assim que possível, em alguma situação da sala, tá? Além disso, também, nós vamos trabalhar com a nossa cultura. Nós estamos falando do folclore, né? Então, nós vamos explorar muito essa questão da nossa cultura, das brincadeiras, das músicas, a maneira que vivemos. E é muito importante nós falarmos para as crianças o quão valioso é a história, né, de um povo. Então, sempre enfatizando o quanto a nossa história é valiosa, importante, né? E diferentes regiões do país, que a gente sabe, né, que nós temos diferentes modos de viver dentro de um mesmo país. E você pode mostrar em diferentes regiões os tipos de danças, os tipos de brincadeiras, os tipos de alimentação, e sempre falando para as crianças, olha só, como é importante, né, essa riqueza do nosso país. Cada um vive de uma maneira, tem seus gostos, suas maneiras, e tudo isso é importante. Todas as maneiras de viver são importantes para que a gente tenha uma riqueza na nossa cultura. Então, explorar diferentes maneiras de vivências, né, da cultura, e sempre enfatizando a importância disso. No campo de experiência, traços, sons, cores e formas, nós podemos trabalhar com a confecção de brinquedos, né? Dos brinquedos antigos. Então é legal nós apresentarmos para as crianças essas brincadeiras e brinquedos antigos, como, por exemplo, o telefone sem fio, aquele vai e vem, sabe? Do que a gente pode fazer com garrafa PET, muito legal de confeccionar com as crianças. Então nós podemos trabalhar com a confecção dos brinquedos. Pipa também é muito legal, né? As crianças hoje em dia já nem conhecem mais esse tipo, né, de brinquedo. Então, nós podemos apresentar e confeccionar com as crianças. Pode até fazer uma tarde, né, chamar os pais, se for possível, um evento assim aberto, onde os pais também vêm contar das suas brincadeiras preferidas, do que eles brincavam quando eram crianças, e depois você pode fazer uma oficina de brinquedos, né, confecção dos brinquedos com as famílias. Então, os pais vêm para a escola, confeccionam seus brinquedos, né, e levam para casa ou deixam numa exposição. Então, fica aqui a sugestão de fazer o telefone sem fio, esse vai e vem da garrafa PET, se você procurar aí na internet, você vai achar vários modelinhos. Jogo da memória também, com diferentes tipos de grão. Então, para trabalhar a percepção auditiva, você pode pegar pote de Danone, ou algum outro recipiente, encher, né, um parzinho com feijão, um parzinho com arroz, um outro parzinho com outra coisa, um outro tipo de grão, e a criança tem que chacoalhar, identificar o som igual, né, para que ela consiga identificar onde estão, né, os dois potinhos que possuem o mesmo som. E nesse campo também, traços, sons, cores e formas, a gente pode explorar algumas telas, especialmente do Ivan Cruz. Se vocês colocarem na internet, vocês vão achar. Nós temos telas onde ele retrata justamente essas brincadeiras, né, da nossa cultura, brincadeiras de rua. Então, nós podemos apresentar para as crianças essas telas. Elas têm cores primárias, né, a maioria delas. Então, é bem legal, assim, da gente, inclusive, explorar também as cores com aqueles que ainda têm dificuldade, fazer a leitura da tela, interpretar a tela e também a releitura da tela, para que elas possam, né, ali produzir, expressar o que elas entenderam, o que elas sentiram vendo aquela imagem.
E no último campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, eu sugiro que vocês trabalhem, claro, com as brincadeiras folclóricas. Então, a amarelinha, os diversos tipos que nós temos ali de brincadeiras com corda. É muito legal a gente explorar essas brincadeiras com as crianças agora nessa época. Nós vamos trabalhar com o movimento, além do teatro da história também do João de Pé de Feijão, que todo mês, né, eu falo, vamos fazer um teatrinho com as histórias. Lembre-se, coisa simples, na sala mesmo, não precisa ser nada muito elaborado. Faz ali na sala mesmo só para trabalhar com essas habilidades mesmo, né, de expressão, deixar as crianças também mais desinibidas, certo? Estimular a oralidade, enfim. Então, fazer o teatro da história e também explorar essas brincadeiras da nossa cultura, como eu disse, amarelinha, brincadeiras com corda, se for possível com seus alunos, bolinha de gude, peão, né, legal também de levar esses brinquedos, exigem muita da habilidade manual das crianças, né, uma habilidade mais refinada, né, e também as cantigas. Então nós podemos aproveitar esse mês de agosto para trabalhar com as crianças as danças das musiquinhas, né, roda, 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 pé, 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 se eu fosse um peixinho, enfim, aproveitar essa oportunidade, né, esse momento agora aqui do mês de agosto, para ensinar as crianças essas danças, né, da nossa cultura e também até de outras regiões, né, também não precisa ser só da cultura onde você está inserido, mas legal também explorar, falar, olha só, nesse determinado lugar, nessa região, nessa cidade, também tem esse tipo de brincadeira, e se a gente também brincasse, né, aqui dentro, né, do nosso país mesmo, tem muitas variedades de brincadeiras com cordas, de cantiga, então aproveitar esse momento para explorar, apresentar para as nossas crianças, desenvolvendo também, assim, as habilidades motoras delas. E se esse vídeo de alguma maneira te ajudou, te inspirou, né, a ter ideias, né, para sua prática aí na sala de aula, não deixe de curtir e de compartilhar também com outras professoras da pré-escola que querem fazer um trabalho sério e bem estruturado.